A história começa mostrando como a humanidade sempre foi frágil, presa ao limite cruel de uma vida curta. Enquanto os humanos envelheciam e morriam, existiam seres imortais que pareciam inalcançáveis, intocáveis pelo tempo e pela morte. E foi justamente essa diferença absurda que levou o mundo a uma guerra brutal, uma guerra que durou tanto e foi tão violenta que passou a ser conhecida como a Guerra dos Imortais. Esse conflito foi crescendo até virar um caos total, destruindo tudo ao redor, como se o mundo inteiro estivesse sendo moído por um confronto sem fim. E no auge dessa guerra, quando tudo parecia depender de um único instante, o destino do planeta ficou preso em uma batalha entre apenas dois homens: Graham, o herói humano, e Veltol, o rei demônio. O choque entre os dois foi algo lendário. Veltol era o tipo de existência que parecia impossível de derrotar. A presença dele era tão opressora que dava-te a sensação de que ele era invencível por natureza, como se o próprio mundo se curvasse diante dele. Mesmo assim, contra toda a lógica, aquela luta chega a um desfecho inesperado. Graham consegue acertar um golpe final absurdo e Veltol cai. Derrotado, o Rei Demônio não reage com ódio ou desespero. Pelo contrário, ele reconhece a força do seu adversário. Ele fica genuinamente impressionado com o fato de um simples mortal ter conseguido derrubá-lo. Por um instante, os dois compartilham algo raro, um respeito mútuo, quase como dois guerreiros que entendem o peso que carregam. Mas, mesmo assim, Veltol não consegue aceitar a ideia por completo. Na cabeça dele, aquilo não fazia sentido. Ele era superior em tudo: estratégia, poder, domínio militar, capacidade mágica. Tudo. Como alguém tão limitado como um humano poderia vencê-lo? E é aí que Graham responde com algo simples, mas forte: a vida. Ele explica que a maior fraqueza dos humanos, o fato de terem pouco tempo, de serem mortais, de estarem sempre correndo contra a morte, é justamente o que faz com que eles lutem com tanta ferocidade. A urgência da existência empurra os humanos para além do impossível. É essa limitação que os torna perigosos. Veltol não aceita aquilo. Ele ainda considera os humanos inferiores e não engole a ideia de que ser fraco possa ser o motivo da vitória. Mas antes de desaparecer por completo, ele deixa um aviso que soa como uma maldição. Onde existir luz, a escuridão sempre vai seguir. E ele completa dizendo que enquanto houver escuridão, ele vai voltar quantas vezes for necessário. Ele se declara como o rei invencível. E então o corpo dele se desfaz no ar, sumindo como se fosse consumido pelo nada. Graham, por sua vez, se afasta daquele campo de batalha, deixando para trás o seu maior inimigo. Mas o mundo ainda estava longe de ter paz. Algum tempo depois, Veltol desperta novamente. Ele abre os olhos e a primeira coisa que vê é uma garota misteriosa, chamada Máquina. Ela o recebe com reverência e emoção, como se estivesse esperando aquele momento há uma eternidade, e na prática era isso mesmo. Máquina diz que esperou 500 anos por aquela ocasião. Ela até se desculpa por não conseguir oferecer uma recepção melhor. Mas Veltol nem liga. O que importa para ele é que sua reencarnação não falhou. Ele está pronto para retomar sua missão, conquistar a nação que ele queria dominar no passado e reconstruir seu império. Só que Máquina logo joga uma bomba nele. A nação que ele queria conquistar não existe mais. Veltol fica confuso, mas Máquina explica que muita coisa aconteceu desde a época dele. Cerca de 80 anos atrás, ocorreu um evento catastrófico. O mundo de onde Veltol veio e o mundo chamado Terra colidiram. Foi literalmente um choque de dimensões. Dois mundos diferentes se fundiram em um só, em um desastre gigantesco, e o resultado foi apocalíptico. No primeiro ano, após essa colisão, 90% da população foi dizimada. Cidades foram destruídas, países entraram em colapso, guerras explodiram por todos os lados, e o caos dominou tudo. Só que, ao mesmo tempo, algo novo surgiu desse inferno. Um mundo onde tecnologia avançada da Terra se misturou com a magia daquele outro mundo. O resultado foi uma era completamente diferente. Agora é o ano de 2099. Veltol fica em choque, tentando entender tudo aquilo. Ele caminha pela cidade e vê uma civilização que não se parece com nada que ele conhecia. Tudo é moderno, cheio de luzes, telas, construções enormes, mas ao mesmo tempo existe magia no ar, misturada com esse novo tipo de progresso. Enquanto eles andam, um ogro grande passa e esbarra em Máquina, sem nem olhar na cara dela. Veltol fica indignado na hora. Na cabeça dele, aquilo era uma afronta absurda. Máquina não era uma qualquer, ela era uma oficial de alto escalão do exército dele. Como aqueles mortais ousavam tratá-la assim? Decidido a ensinar uma lição para eles, Veltol usa uma arte secreta de magia de encantamento.
Ele lança um ataque para o céu, esperando que todos ficassem aterrorizados e entendessem quem ele era. Só que acontece o contrário. As pessoas não ficam com medo. Elas ficam irritadas. Máquina entra em pânico e explica que, naquele mundo, magia em grande escala é proibida, e se eles continuarem chamando a atenção assim, guardas vão aparecer e a situação vai ficar feia. Então os dois fogem rapidamente antes que algo pior aconteça. Durante a fuga, Máquina explica mais sobre o que aconteceu depois da colisão. Os imortais se espalharam e se esconderam, e os humanos, vendo aquilo como um sinal de fraqueza, começaram uma caçada implacável. Eles criaram armas específicas para eliminar imortais. Com o tempo, os imortais passaram a ser alvos diretos, como se fossem pragas a serem exterminadas. Veltol, obviamente, fica abalado. É muita informação de uma vez. Mesmo assim, ele mantém o foco e pergunta sobre os seus 6 comandantes de elite, os mais fortes e leais que existiam ao lado dele. Máquina diz que a maioria está desaparecida. Alguns podem ter morrido, outros simplesmente sumiram. E ela revela que um deles chegou a se sacrificar para protegê-la, porque Máquina era a peça principal do plano para trazer Veltol de volta. A conversa é interrompida quando Máquina percebe que Veltol parece com sede. Ela decide ir buscar algo para ele beber. E enquanto ela se afasta, Veltol fica parado observando o ambiente. É aí que ele percebe algo estranho. Pequenas esferas flutuantes, quase como partículas brilhantes, começam a se juntar ao redor de uma garota jovem ali perto. E essa garota usa essas esferas para fazer algo absurdo. Ela invade os sistemas da cidade e transmite uma cena vulgar nas telas públicas, espalhadas por toda parte. Veltol vê aquilo claramente e vai até ela sem hesitar. Ele acusa a garota de ser a responsável pela transmissão. Ela tenta negar, fingindo que não sabe de nada, mas Veltol responde com calma, dizendo que viu o éter ao redor dela. Ele viu as partículas mágicas se movendo. A garota fica chocada com isso, porque teoricamente ele não deveria conseguir enxergar esse tipo de coisa. Ela olha bem para ele, analisando, e pergunta, desconfiada: "Quem é você?" E Veltol responde do jeito mais direto possível, como se fosse óbvio: "Eu sou o Rei Demônio?" A garota cai na risada. Ela claramente não leva a sério, mas Veltol ignora completamente e pergunta como ela alterou a transmissão. Ela explica que aquilo se chama Aether Hacking, como se fosse uma forma de hackear, usando Aether e magia. Ela começa a falar um monte de detalhes técnicos, mas Veltol não entende quase nada. Então ele interrompe e pergunta outra coisa: se ela conhece alguém chamado Marcos. A garota assume que ele está falando do C e o famoso daquele mundo e aponta onde fica a empresa dele. Sem perder tempo, Veltol vai até lá. Ele entra no prédio como se fosse o dono do lugar. Chega na recepção e simplesmente exige que anunciem sua chegada. Como se fosse normal alguém fazer isso. Pouco tempo depois, uma secretária chamada Kohara aparece e guia ele pelo corredor. Enquanto eles andam, Veltol nota algo esquisito. Uma criatura pequena e estranha aparece repetidamente em lugares diferentes, como se estivesse teleportando ou se projetando. Kohara explica com orgulho que aquilo é o mascote da empresa. Logo em seguida, Veltol finalmente encontra Marcos, e a primeira coisa que ele faz é repreender Marcos por estar sentado. Ele diz que é uma falta de respeito ficar sentado diante do Rei das Trevas. Marcos só olha para ele com total frieza e pergunta: "Por que você está aqui?" Veltol fica insultado. Ele esperava ser recebido com celebração. Ele esperava lealdade. Então ele declara que voltou para reconstruir o reino imortal e recuperar seu domínio. Marcos começa a rir. Ele ri na cara de Veltol e deixa claro que não tem a menor intenção de ajudá-lo. E pior, ele nem se refere a Veltol como rei. Veltol, já irritado, decide dar uma lição nele. Só que antes que ele ataque, Kohara intercepta o golpe. E isso surpreende Veltol, porque ela usa um tipo de magia de forja e armamento, algo que exige domínio e técnica. Marcos manda Kohara parar e encara Veltol diretamente. Ele diz, sem rodeios, que Veltol ficou fraco. Ele aponta que um ferimento como aquele deveria se curar instantaneamente se ele ainda estivesse no auge. E então Marcos solta uma humilhação atrás da outra. Ele diz que é ridículo Veltol achar que vai conquistar qualquer coisa, quando o império dele virou poeira. Ele se recusa a se curvar diante de um rei enfraquecido. Ele praticamente expulsa Veltol como se ele fosse um nada. E como se não bastasse, Marcos ainda diz que poderia até reconsiderar, mas só se Veltol se ajoelhasse e rastejasse no chão. Veltol tenta manter sua postura e diz que Marcos jamais seria capaz de vencê-lo em combate. Mas quando ele tenta atacar de novo, Marcos usa uma técnica chamada Spellbreaker, destruindo o feitiço de Veltol como se fosse nada. Isso deixa Veltol completamente atordoado. Ele é o rei da magia de encantamento.
O mestre, o cara que dominava tudo, e agora um homem sem talento mágico aparente, está anulando seus feitiços com facilidade. Marcos então revela o segredo. Ele mostra um dispositivo na nuca, um implante mágico tecnológico chamado Família. Marcos explica que para usar magia, normalmente são necessários 4 passos. Só que com o implante Família, 3 desses passos podem ser ignorados, ou seja, é praticamente um código de trapaça. A pessoa escolhe a magia, fala uma palavra e pronto! Qualquer um consegue usar magia, sem encantamentos longos, sem rituais complexos. Mas Marcos diz algo ainda pior. Ele desenvolveu o sistema de um jeito que seres superiores como Veltol não conseguem usar. Ele já esperava que Veltol voltaria um dia e preparou o mundo para impedir que ele tivesse vantagem. Veltol tenta atacar de novo, mas Marcos quebra a magia mais uma vez, com a mesma facilidade. E então Marcos continua explicando que nesse mundo, o Família virou algo essencial. Sem ele, uma pessoa é lenta demais para sobreviver e competir. Por fim, Marcos revela algo pessoal. Ele nunca gostou de Veltol de verdade. Ele jura que foi leal no passado, mas sempre achou Veltol tirânico, arrogante, sempre superior em tudo. Marcos viveu anos na sombra dele, se sentindo diminuído, e Veltol nem percebia. E agora Marcos decide encerrar aquilo. Ele invoca uma espada feita de sangue e dispara lâminas como adagas que atravessam o peito de Veltol. Com o impacto, Veltol é lançado pela janela do prédio, voando para fora como se fosse um boneco. E enquanto ele ainda está no ar, Marcos ativa as lâminas e explode tudo, declarando que o Rei Demônio finalmente morreu. Marcos então afirma que agora ele é o novo Rei Demônio. Só que Veltol não morre. De alguma forma, ele sobrevive, mas sua regeneração está extremamente lenta, quase inútil. Ele cai, ferido, perdido, e acaba esbarrando em alguns marginais. E como ele ainda tem aquela língua afiada e orgulho enorme, ele piora a situação. Ele acaba espancado. Máquina encontra ele mais tarde no trem, todo machucado e destruído. Ela se desculpa por não ter contado antes sobre a traição de Marcos, dizendo que hesitou. Mas Veltol não a culpa. Ele diz que mesmo se soubesse antes, não teria mudado nada. Máquina então leva ele para sua casa. Veltol, ao ver o lugar, acha que ela conseguiu um castelo enorme para eles naquele mundo novo. Mas quando eles entram, a realidade é bem diferente. Máquina mora num apartamento minúsculo. Veltol olha para o primeiro cômodo e acha que é um depósito. Só que Máquina explica que aquilo é literalmente toda a casa dela. Ele começa a rir, achando que é piada, mas Máquina está séria. Ela diz que seu trabalho não paga bem. E Veltol percebe que ela vem vivendo daquele jeito por séculos, esperando por ele. Aquilo mexe com ele. Ele diz que jamais vai esquecer a lealdade dela. Máquina não aguenta e desaba, chorando nos braços dele, como se todo o peso de 500 anos finalmente tivesse vindo à tona. E assim, termina o começo dessa nova era para o Rei Demônio.